Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aí é para o pessoal que vai fazer o concurso de Taquara no próximo final de semana e para quem está fazendo concursos aí da banca La Salle. Essa banca tem poucas questões aí divulgadas, tá? Então fica difícil, fica complicado para o pessoal. Tá fazendo um estudo efetivo através de questões. Então, com a ajuda de colaboradores, aí eu consegui mais uma prova recente, de poucas semanas atrás, do concurso de Sapiranga desse mesmo ano, tá? É bem recente esse concurso, tá? E as provas da banca La Salle são bem semelhantes à estrutura dela, né? Sempre com 40 questões, 10 de língua portuguesa, 10 de raciocínio lógico, 10 de legislação e mais 10 questões de conhecimentos específicos de cada cargo. A análise aí da parte de língua portuguesa. Nessa prova, a banca La Salle trouxe uma questão de crase, 2 questões de interpretação de texto, 3 questões de concordância verbal ou nominal, uma questão de uso de porquês, 2 questões de acentuação e uma questão de pontuação. Se o pessoal aí já fez provas anteriores da banca La Salle, sabe que a estrutura dela é bem semelhante a essa aqui que eu trago, a organização das questões é bem semelhante. E sempre tem caído aí, pelo menos nos últimos anos, questão de crase e questão do uso de porquês, tá? Pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo só as questões de língua portuguesa, mas se tem interesse em conhecer aí outras questões de raciocínio lógico, propriamente de conhecimento específico de agente administrativo, escreve aí nos comentários que durante essa semana eu vou estar fazendo outros vídeos aí de revisão de questões para o concurso de Taquara. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com teus amigos. Vamos lá dar uma olhadinha nas questões. Logo de cara, nós temos uma questão aqui do uso indicativo de crase, tá? Lacunas do quarto parágrafo devem ser corretas e respectivamente preenchidas por. E aí nós temos que dar uma olhadinha lá nas frases lá do... Vamos ver se dá para acompanhar aqui. Na primeira linha nós temos assim, em meio à pandemia, tá? Se tu não tá tão por dentro aí das regras da crase, tu pode verificar 2 coisas bem simples. Se a palavra ela é feminina e se quando tu substitui ela por uma palavra masculina, essa palavra masculina vai necessitar o uso da preposição junto com o artigo, tá? Nesse primeiro item aqui é bem fácil de nós verificar aí se vai crase ou não, tá? Em meio à pandemia, e a gente pode substituir isso, a palavra pandemia, por colapso, tá? E aí a frase vai ficar em meio ao colapso, tá? Necessitando aí da preposição junto ao artigo. Então, dessa forma, a primeira frase ali vai necessitar da crase. A segunda frase traz o seguinte: passaram a ter comportamentos regredidos, tá? Então, ali antes de verbo, a gente sabe que tem uma regra que não vai o uso da crase. Então, nessa segunda alternativa, não vai crase. E a última parte ali do parágrafo: criança deixa de ir à escola. Bem semelhante à primeira alternativa, a gente substitui escola por palavra masculina, colégio, tá? E aí ficaria ir ao colégio, também tem a necessidade de preposição junto ao artigo. Então, nesse sentido, ficaria ir à escola com o uso indicativo de crase. O gabarito ali da nossa questão era crase, não tem crase e tem crase. Então, gabarito letra C. Tá, pessoal? Dá mais uma olhadinha na regra de crase. Se conseguir fixar as regras lá da crase é melhor para ti. Mas se não, tu verifica essa situação. Vê se a palavra ela é feminina, trocando ela por uma palavra masculina. E vendo se necessita de adicionar preposição junto com o artigo, tá? A questão aqui de número 2, não vou me atentar muito a ela, tá? É uma questão de interpretação. Sempre quando vem aí uma questão de interpretação, a banca logo traz assuntos bem semelhantes com o que traz o texto, tá? Só que, se o texto não afirma, tá? Se o texto não afirma determinado termo
que a banca cobra aqui nas alternativas, não tem como colocar correta, tá? Esse caso aqui, o gabarito é a letra D, tá? O primeiro e o segundo item são falso e os demais são verdadeiros, porque se nós pegarmos lá por base o texto apresentado pela banca, tá? Não traz requisitos aí corretos para confirmar o item 1 e o item 2. Perfeito, pessoal? Deixo aí para vocês dar uma olhadinha mais aprofundada aí, pode pausar o vídeo e ver certinho esses fragmentos aí do texto, tá? E a questão número 3 traz aí o uso dos porquês, tá? Nas lacunas 15, 30 e 38 devem ser corretas, respectivamente, preenchidas por. Lá nós temos o seguinte, no primeiro item, a escola trabalha essa realidade no seu interior, porque as crianças... Então aqui nós temos uma explicação na continuação da frase, nesse sentido a gente usa o porquê junto sem acento. Lá na linha 30, 29 e 30, pela leitura podem facilitar o caminho porque passa a criança durante o processo de aprendizagem, tá? Aqui nós temos um sentido aí de estar se referindo a alguma coisa. Então aqui no contexto está se referindo ao caminho que a criança vai passar durante o seu aprendizado. Então aqui a gente vai usar o porquê separado sem acento. E o terceiro item também vem a ser uma explicação, tá? Efetivamente precisa ser resgatado porque há algumas habilidades, tá? Então a continuação da frase também está explicando a frase anterior, porquê junto sem acento. Deixo aí para vocês fixar, colocamos o porquê junto sem acento em respostas ou explicações, o porquê separado sem acento em perguntas ou para se referir a alguma coisa, porquê separado com acento, nós colocamos no final de frase, seguido aí de ponto de interrogação ao final, e o porquê junto com acento de forma ali de substantivo ou indicando motivo ou razão. O gabarito ali é a letra A. Aqui nós temos uma questão aí de trocar palavras, tá? Substituir palavras e ver se mantém o mesmo sentido, o mesmo significado, tá? Lá na linha 4, nós temos a palavra requisitos, tá? E o significado nesse contexto de requisito é o significado de vestígio, resto ou sobra, tá? Isso aí tu vê quando tu lê o contexto. Algumas dinâmicas do período anterior ao Covid, mas ainda restam resquícios, sobretudo para crianças que passam pelo período de alfabetização. Então, ali o sentido de resquício é o sentido de vestígio. E a outra palavra é diretriz, e lá no texto fala o seguinte: falta uma diretriz que norteie uma política pública. Então, aí essa palavra diretriz tem sentido aí de direção, diretiva ou orientação. Então, ali, o gabarito da nossa questão, letra E, vestígios e orientação. Muitas questões aí na prova, é só o candidato prestar atenção, dar uma pensadinha ali, uma raciocinada ali, tu consegue responder tranquilamente as questões da banca La Salle. Pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo só as questões de língua portuguesa, mas se tu tem interesse em conhecer aí outras questões de raciocínio lógico ou propriamente de conhecimento específico de agente administrativo, escreve aí nos comentários que durante essa semana eu vou estar fazendo outros vídeos aí de revisão de questões para o concurso de Taquara. Aqui a questãozinha de número 6 é uma questão de acentuação, são acentuadas de acordo com a mesma regra as palavras, tá? Na letra A nós temos a após, é uma oxítona, histórico é uma proparoxítona, não é essa alternativa. Na letra C nós temos período e nós temos também é uma oxítona, período é uma paroxítona. Aí nós temos pais e currículo. Pais nós temos uma paroxítona, currículo nós temos uma proparoxítona, após nós temos uma oxítona, história, e no terceiro item nós temos após, que é uma oxítona, e história, que seria uma paroxítona.
ou uma proparoxítona, tá? Dá uma olhadinha aí na palavra história, que algumas gramáticas trazem ela como proparoxítona, e outras trazem também, tem um entendimento dela ser paroxítona. Mas o interessante aí é que não é essa a alternativa à resposta à nossa questão, não vamos nem precisar questionar a banca. Alternativa letra B, nós temos o seguinte: evidência e sanitárias. Ambas são paroxítonas, tá? E aí é o gabarito da nossa questão. Se tu não tem aí familiaridade, tem que dar uma estudadinha lá nas oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas para conseguir responder as questões aí do teu concurso. Questão número 7, uma questãozinha bem interessante, bem elaborada. Tira alguns minutinhos do candidato para resolver, tá? Também fica aí para te estar dando uma analisada nas questões, não vamos se deter muito nela aí também. O gabarito dela é a letra D, apenas a primeira e a quarta está correta. A gente vê que o item 2 e o item 3, ele traz problemas ali na conjugação do verbo, o verbo houveram e também no atentaram, tá? Dá uma olhadinha aí e tenta resolver. A questão número 8 vai estar trazendo a ideia do conectivo então, na linha 40 do texto. Já extraí o fragmento do texto para te estar analisando também. O gabarito dessa questão é a letra B. Acontece que as demais alternativas, pelo menos uma delas não traz o mesmo sentido ali de então, tá? Esse então, ele tem um aspecto ali de continuidade da ideia do contexto, tá? E tem palavras ali que não tem essa mesma ideia, tá? Deixa aí para ti verificar e fazer as tuas anotações, tá? Aqui na questão número 9, nós temos um emprego de vírgula e a banca gosta aí de cobrar pelo menos uma questãozinha de vírgula, tá? Aqui na questão número 10, nós temos a questão da pontuação, mas aqui também essa questão ela está mais ligada ao emprego da vírgula, tá? Se tu olhar aí, alternativa por alternativa, tu vai ver que a banca colocou o uso excessivo de vírgula nas demais questões. E só na alternativa letra E, de forma correta, a banca separou ali anterior à alfabetização, ela separou com travessão e também poderia separar com vírgula. As demais alternativas aí tem vírgulas em excesso. O gabarito da questão número 10 é a letra E. Pessoal, aqui na descrição eu tenho um caderno de questões específicos aí para o concurso de Taquara. Se tu tiver interesse de adquirir, confere lá, tá? Também coloca aí nos comentários se tu quer que eu faça um vídeo aí sobre a parte de legislação, ou a parte de raciocínio lógico, ou a parte de conhecimentos específicos aí do cargo de agente administrativo, tá, pessoal? Lembrando que essas questões aqui de língua portuguesa servem para todos os cargos. O conteúdo programático ali de língua portuguesa, tanto para ensino médio quanto ensino superior, é muito semelhante, tá? E as questões aí de nível médio e superior também têm mais ou menos o mesmo nível de cobrança, tá? Não adianta se apavorar. Espero aí, pessoal, que vocês tenham aproveitado essas questões aí para a revisão do teu estudo para o concurso da Prefeitura de Taquara. Desejo sorte aí para vocês, façam a prova com atenção, não deixe de fazer nenhuma questão e cuide aí na hora de passar as respostas para o gabarito. Deixe uns minutos reservados para te preencher o gabarito no final da prova e faça com atenção para te não marcar a resposta errada lá no gabarito na hora de transcrever. E também, às vezes, pode acontecer da pessoa marcar 2 vezes, tá? Não se precipita, faz com calma, tá? Se tu ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com teus amigos. Ficamos por aqui, agradeço a atenção, aquele abraço e até a próxima.